Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Hoje é dia daquelas rapidinha mensagens, né? Que nós vamos assim compartilhar. Mas antes vamos pensar naquilo que é a nossa proposta. Primeiramente, se estamos interessados, curtir. Compartilhar, porque eu creio que você já é inscrito, então você compartilha com seus grupos, com sua família, com seu amiguinho, amiguinha, para que eles também venham curtir. Em primeiro lugar, não custa nada. Viu nossos vídeos ou nossos ao vivo, né, nossas lives? Compartilha, curte em primeiro lugar, né? Curte em primeiro lugar porque nos ajuda muito, né? E para vocês não custa nada. E também, assim, se possível, comente, né? Faça comentários, né? Comentários sobre o que está acontecendo, o que está entendendo, o que está mudando, o que não está mudando, o que é a mesmice, o que não é. Fala alguma coisa, tá bom? Preste atenção, hein? Então, hoje, nessa rapidinha, vamos compartilhar um versículo. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Hoje é dia daquelas rapidinha mensagens, né? Que nós vamos assim compartilhar. Mas antes vamos pensar naquilo que é a nossa proposta. Primeiramente, se estamos interessados, curtir. Compartilhar, porque eu creio que você já é inscrito, então você compartilha com seus grupos, com sua família, com seu amiguinho, amiguinha, para que eles também venham curtir. Em primeiro lugar, não custa nada. Viu nossos vídeos ou nossos ao vivo, né, nossas lives? Compartilha, curte em primeiro lugar, né? Curte em primeiro lugar porque nos ajuda muito, né? E para vocês não custa nada. E também, assim, se possível, comente, né? Faça comentários, né? Comentários sobre o que está acontecendo, o que está entendendo, o que está mudando, o que não está mudando, o que é a mesmice, o que não é. Fala alguma coisa, tá bom? Preste atenção, hein? Então, hoje, nessa rapidinha, vamos compartilhar um versículo. E o nosso versículo hoje da nossa rapidinha, né? Está no livro de Filipenses, a partir do versículo 17, que diz assim, eu vou ler aqui na minha versão viva, né? Que é muito boa. Vou ler aqui. Preste atenção, hein? Para nós pegar a visão, entendeu? A visão para este reino que nós estamos vivendo, o reino eterno, o reino da graça de Deus, não é verdade? Caros irmãos, modelem suas vidas pela minha, né? Paulo falando para eles. E observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo, né? Porque Paulo estava ali pregando o evangelho da incircuncisão, né? O evangelho do amor, o evangelho de toda sorte de bênção, o evangelho que foi o quê? Foi ele enviado por o Espírito Santo, verdade? Ele foi iluminado, foi ao terceiro céu e assim recebeu todas as incumbências para trazer este evangelho universal, que não era só para judeu, né? Mas sim universal. Preste atenção. Que ele diz assim, porque eu já lhes disse antes muitas vezes e agora o digo novamente com lágrimas nos olhos.
há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E sabemos que até os dias de hoje, né? Porque Paulo falava ali para os filipenses, mas sabemos que até os dias de hoje, nós que estamos no Evangelho Eterno, entendemos o amor da cruz já consumado, né? Fazemos assim como Paulo, falamos com lágrima nos olhos, com sentimento, né? Que muitos são inimigos da cruz, porque estamos neste Evangelho Eterno de toda sorte de bênção, que não há mais condenação, no Romanos 8, né? Que pela fé somos justificados juntamente lá com os judeus, não é verdade? Romanos 5. Mas aí ouvimos às vezes palavra de condenação para nossas vidas. E sabemos que a palavra de condenação é no pacto da lei, anterior ao pacto que Jesus trouxe, aliança eterna, pacto eterno do amor, não é verdade? Então, ele continua dizendo aqui, né? Porque eu já lhes disse antes, muitas vezes, e agora eu digo novamente com lágrimas nos olhos, né? Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna. Olha, a perdição eterna. Pois seu Deus é o apetite, né? É o ventre, é o seu objetivo. É verdade? A sua sabedoria, a sua astúcia. Presta atenção, hein? Versículo 10 de Filipenses 3, estamos lendo. Versículo 10, não. Versículo 19. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho, pois o seu Deus, né, é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los, porque eles querem viver na lei o quê? Da condenação, como se fosse o quê? O evangelho da graça. É verdade? Se iludindo. Presta atenção. Eles têm orgulho daquilo que deveria se envergonhar, e tudo, né, em que pensam é nesta vida. Eles pensam nas coisas terrenas, aqui da terra, mas a nossa pátria está no céu, né? Nós somos espírito vivendo num corpo, não somos corpo que tem um espírito. Presta atenção, hein? Então, mas a nossa pátria está no céu com o nosso Salvador, o Cristo Jesus. E nós estamos aguardando, esperançosos, a sua volta. Então vamos entender quando lemos a palavra. Quem está falando? Paulo. Quem está falando? Para quem está falando? Para os filipenses. Então ele estava com aquelas boas novas para os filipenses, mas ainda estavam na esperança da salvação, da justiça de Deus por amor, não é verdade? Por quê? Porque o templo ainda estava o quê? Arribado, ainda não tinha sido derrubado. Lembra que a proposta de Jesus, quando estava anunciando o evangelho, ele ia derrubar o templo, não é verdade? Em 3 dias ia arribá-lo. Esses 3 dias foi da cruz até a derrubada do templo de Jerusalém. Na cruz, Jesus disse, está consumado. Mas foi uma transição de Jesus, o Filho do homem, para o Cristo, Filho de Deus. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então, nós temos que entender a palavra de transição para ser o reino eterno, o reino de Deus, do qual Jesus pregou, que estava próximo,
ali a tomar a frente na sua soberania, era preciso derrubar, né, o templo de Jerusalém, que foi derrubado. Foi anunciado em Mateus 24, não é verdade? Naquela geração, versículo 34, não é verdade? Naquela geração. E então, sim, no ano 70 foi derrubado, então foi estabelecido o reino dos céus, do qual Paulo já tinha ficado no ano 67, né? Morreu no ano 67. Mas só João viu, porque João é o único apóstolo que estava ali com Jesus, né? Jesus Cristo, o ressuscitado. Entende? Que recebeu todas as incumbências ali na ilha de Pátimo, né? Do que? Não foi de Jesus de Nazaré, mas foi do Cristo, para poder advertir as igrejas, 7 igrejas da Ásia, do qual Paulo pregou o Evangelho eterno. E eles estavam ali. É só ler todas as cartas, né? Todas as cartas ali de Apocalipse, você vai entender todas as incumbências, né, que foi direcionada para elas. Também te teve elogios, né? Mas assim, trouxe a visão para a igreja de Jesus, né? Do qual Jesus mandou pregar para a igreja e de pregar. E falou com os seus discípulos, Jesus de Nazaré, né? Mateus 10, 5. Vai e pregue, não pregue a estrangeiro, mas pregue a Israel, as ovelhas perdidas da casa do Pai. Casa do Pai é a casa o quê? Casa do tesouro, casa de Jerusalém. Então foi pregado, se você for lá em Colossenses 1, versículo 23, aí por ali, vai ver que foi pregado a toda criatura, né? Porque Jesus não mente, não é verdade? Foi pregado a toda criatura, né, judeu, do qual ele veio para trazer não somente a redenção, mas também trazer o juízo. Está no livro de Isaías, na profecia de Isaías 61. Ele veio libertar, sim, os algemados, mas no versículo 2 diz também que ele veio para o dia da ira, e o dia da ira foi derrubar o templo físico, né, do qual ali mostrou realmente o véu rasgado, o véu da origem carnal. E assim foi estabelecido o reino de Deus, que é espiritual. Então, vamos terminar aqui dizendo, no versículo 21, diz assim, ele diz assim, ó, quando ele voltar, então lembra sempre o tempo, entendeu? Não traga para você a palavra, entenda como está lendo, em que tempo está lendo, quem está falando, por que está falando, né? Preste atenção, hein? Então ele diz assim, ó, quando ele voltar por quê? Ele tinha o quê? Na cruz ele fez o quê? A redenção, ele foi o Cordeiro Santo, pagou o preço, mas era preciso, né? Isso você encontra se você ler todo o Hebreus 7, vai entender. Ele fez o sacrifício de uma vez por todas, para a palavra dele ser o quê? Cumprida naquela dispensação, né, da lei. Então precisava sim ser derrubado o templo, e foi derrubado pelo filho do homem Tito, filho de Vespasiano. É só vocês procurarem estudar, né? E ali cumpriu o juízo que foi derrubado do templo de Jerusalém. Então ele voltou e assim cumpriu, vencendo todos os inimigos, não é verdade? 1 Coríntios 15, você lê lá, ali no final diz que o último inimigo a ser vencido foi a morte. E Jesus na cruz venceu a morte. Então não há mais inimigo a ser vencido. Então, que o evangelho seja palavras de ânimo, de amor, de bênção, de gratidão, porque Jesus já fez tudo. Não é verdade?
que nós não venhamos uns para os outros pregar, anunciar palavras de maldição, nem anunciar a morte daquele que vive eternamente, que é Jesus. Entendeu? Preste atenção, hein? Então vamos ficar por aqui com esta palavra, não sejamos inimigos da cruz. Entendeu? Preste atenção. Então, nós temos que entender, queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são minha o quê? A alegria e a recompensa do meu trabalho. Então, o trabalho de Paulo foi trazer o Evangelho eterno. Então, vamos compartilhar o Evangelho eterno, não somente no falar às vezes, mas principalmente no compartilhar, no ensinar, evangelizar, pregar, né? O Evangelho eterno, que foi o amor da cruz já consumado. O pacto da lei ficou para trás, né? Quando nós vamos lá no livro de João, ali no capítulo 8, vocês leiam lá a passagem da mulher adúltera, né? Do qual trouxeram ali os fariseus e os escribas, a mulher no templo, né? Para mostrar ali a mulher adúltera. Leia toda a passagem ali que vocês vão entender. Então, temos que entender que ali é uma passagem do pacto da lei. E ali eles estavam testando Jesus, que trouxe a lei do amor. E Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eu falo para vocês o amor da cruz, para compartilhar esse amor da cruz. Hoje que nós pregamos a graça e vivemos na graça, no reino da graça, como vamos compartilhar leis da maldição, o pacto da lei da maldição, se hoje não vivemos neste pacto da mulher, se for adúltera, morrer a pedrada? Jesus se perdoou. Entende? Então, que nós não venhamos compartilhar palavras demais de maldição, palavras que nós somos, né? Nós somos entendidos aonde está na Bíblia a palavra da graça e a palavra da maldição, a palavra do pacto da lei. Então, que nós venhamos ter a lei como história, contexto, mas nunca trazermos para os outros palavras de maldição. Entendeu, menino? Preste atenção. Então, beijo. Vamos ficar com esta palavra hoje. Entendeu, menino? E compartilhar simplesmente o quê? O amor, toda sorte de bênção. Entende? Vamos anunciar coisas boas. Evangelho é notícia boa, não importa o que esteja acontecendo. Né? Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês são mais que vencedores, porque eu estou em vós. Entendeu? Então, na cruz o véu foi rasgado. O véu da origem carnal. Então, nunca vamos falar nada pela carne, porque a origem carnal foi rasgada para nós termos livre acesso ao trono da graça, né? Com toda sua glória, seu poder, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Paz seja convosco e vamos compartilhar, curtir, comentar os nossos vídeos, hein? Até o próximo. Se inscreva, deixe seu like.